todos, bem-vindos à primeira edição do podcast do Isso é Lá Deles. Como se trata da nossa primeira edição, ainda estamos em testes, estamos a fazer experiências e podem deixar as vossas observações e sugestões na caixa de comentários. O podcast vai ter edições com alguma periodicidade, ainda não sabemos qual, e vai abordar várias coisas, ainda não sabemos bem quais, mas quisemos lançar esta primeira edição para ver como é que este podcast pode funcionar. Comigo está o Tiago Morgado. Diz olá às pessoas, Tiago. Olá, pessoas. Olá, pessoas. Muito bem. É assim que vais fazer o podcast inteiro, é isso. Olá, pessoas. É assim que vais fazer. Ainda não conheço as pessoas que estão do lado de lá. É, por isso... é uma coisa... Não tens mesmo educação nenhuma. É uma coisa impressionante. Estamos em testes. Estamos um bocadinho ainda a palpar terreno. Portanto, peço que compreendam as nossas limitações. E também vamos contar com a preciosíssima colaboração do José Miguel Sequeira, que também contribui com algumas ideias e com a sua mestria na edição deste podcast. Portanto, a voz límpida, suave e ultra-editada é da responsabilidade dele. E pronto, a edição de hoje é dedicada a uma coisa que eu e já gostamos muito, que é de filmes, mas decidimos fazer um podcast dedicado aos piores filmes da nossa vida. Não é uma ideia original, é uma coisa que já se faz, sim, portanto, não é a ideia nossa. Há um podcast que nós gostamos muito, que é o How Did This Get Made, que é um podcast sobre filmes horríveis. Vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir. É muito fixe, por acaso é mesmo muito fixe. E nós vamos tentar abordar várias temáticas e uma destas será esta, dos piores filmes da nossa vida. E falaremos sobre filmes que são muito maus e com os quais vocês não devem perder o vosso precioso tempo, a não ser que tenham curiosidade mórbida como nós temos. E então, vamos falar sobre um filme que roubou 2 horas e 24 minutos da nossa vida, que nós nunca mais recuperaremos. Chama-se Reino dos Céus, é de 2005. Foi realizado por Ridley Scott e conta com um elenco de luxo com atores como Orlando Bloom, Eva Green, o Michael Sheen, o Liam Neeson e o Jeremy Irons. E esta foi uma sugestão do Tiago. Tiago, podes dizer como é que é o filme e porque é que o escolheste? Podíamos contar um bocadinho da história do filme, pelo menos do que nos lembramos dele, naquela névoa de 2 horas e meia que nos atormentou para o resto das nossas vidas. Bem, o filme tem tudo para dar certo, ou seja, tem o Ridley Scott a realizar e um elenco de luxo, ou seja, tem tudo para dar certo e tudo para ser uma maravilha para os nossos sentidos. O filme retrata pessimamente o período histórico, trata a vida de um suposto herói ao estilo americano, mas que vive em França. No século XII. Exatamente, numa altura em que ainda estávamos longe de ver nascer o grandioso país dos Estados Unidos da América. No entanto, os ideais estão lá. E ele é um ferreiro, ele não é um ferreiro qualquer, ele é um ferreiro fabuloso do século XII, porque ele não só é ferreiro, como sabe ler, sabe escrever, tem extremo bom aspecto. É interpretado pelo Orlando Bloom. Ele tem tudo bom, só é pena, e vemos no filme, que lhe é dito que naquela aldeia onde ele vive, ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Ele é fantástico, mas ninguém o grama. O filme começa com a mulher dele a ser enterrada. A mulher dele morreu, que suicidou porque o filho dele tinha morrido. Exatamente. Ele começa o filme livre que nem um passarinho. A mulher está morta, o filho já morreu, está livre. Está livre. E ele, em vez de estar no funeral da mulher, o que é que ele está a fazer? Está a fazer espadas. Sim, senhor, porque a minha mulher está a enterrar, com certeza, mas eu tenho... O negócio não pode parar. O negócio não pode parar. Tenho aqui encomendas para entregar, quer dizer, isto não pode ser assim. Pronto, ela matou-se, olha, azar dela. A mulher poderá não ter escolhido a melhor altura para morrer, porque era uma seria Natal ou seria uma altura de grandes encomendas de material de ferro e espadas e outro tipo de material. Não sabemos bem ao certo o que é que ele faria, mas o que é certo é que ele não teve tempo de ir ao funeral da mulher. Não teve, realmente é muito atencioso. E depois o que eu gostei do filme é que ele, até à parte em que vai para Jerusalém, e depois vamos tentar contar a história cronologicamente, ele está sempre com um ar de, sabes, como um cachorro que fez xixi no sítio errado e que o dono lhe deu um raspanete. E ele está com essa cara. Eu vou estar quase 1 hora do filme, Uma coisa, está sempre com aquela cara. Sempre. Não tem um ar de quem vai ser mau. E ele realmente, ao longo do filme, mostra que é uma pessoa que não é má. É uma pessoa com os ideais muito fortes, com os princípios muito fortes. Fantástico aquele gajo. Extraordinário. E depois, uma das primeiras cenas do filme
entra a personagem interpretada pelo Liam Neeson, que tem uma das piores conversas de início de conversação que se pode imaginar. O Liam Neeson chega lá e diz: olha, tu não me conheces, mas eu sei que a tua mulher morreu, o teu filho morreu, e era só para dizer que eu sou teu pai. Bom dia, obrigado. Exato. Andei a comer a tua mãe e tu és meu filho. Basicamente isso que ele diz. E até lhe diz: se quiseres alguma coisa, aproveita agora que eu vou bazar, vou-me embora. É que ele não podia ter escolhido pior timing. A sequência daquilo, eu pensei que ele assim fosse algo do género. Olha, e também era para dizer que o teu gato tem leucemia e o Benfica perdeu e o pão aumentou 20 cêntimos. Pronto, era só isto. Parece que é assim uma sequência das piores coisas para dizer a uma pessoa. Pronto. Ele portou-se mal a vida toda dele, a vida toda do filho, ou seja, aparece ao pé do filho quando o filho já está em idade adulta e já teve uma família e entretanto a perdeu, não é? E aparece nesta pior altura da vida dele a dizer a notícia bombástica: olha, eu sou teu pai. Pronto. Toma lá, exatamente. Eu sei que estás viúvo e perdeste um filho, mas olha, eu sou o teu pai. Ok, tchau. Ok, bora lá. E depois, ele, e corrijo-me se eu estiver errado, ele depois propõe ao filho ir para Jerusalém, não é? Ele vem com um convite muito importante, aí começa a história do filme, vem com um convite muito importante de levar para Jerusalém. Era controlar o reino, na altura, não é? Que estava sob a ameaça de ser conquistado pelos muçulmanos. E depois outra coisa que eu também achei um bocado de piada, salvo seja, que era... Ele apresentava Jerusalém como o sítio onde se perdoam todos os pecados. E então ele parecia... O personagem de Orlando Bloom parecia que estava a tentar cometer assim mais alguns pecados para levar para perdoarem lá. Dizendo: se eu agora matar este padre, eles perdoam-me lá também. E se eu roubar a peixaria, perdoam-me lá também, ok? Porque há uma cena em que ele, sem grande motivo aparente, ou acho que foi porque o padre roubou um crucifixo que a mulher tinha ao peito, matou o padre. O padre disse que cortaram a cabeça à mulher e o padre, como age em nome de Deus, achou por bem tirar o fio, que tinha um crucifixo, o fio da falecida, uma vez que esta teria ficado sem cabeça e não teria onde guardar o fio, onde pôr o fio. Por isso, em vez de estar lá perdido, o padre achou por bem roubar e usar para ele. Era um adereço engraçado, sempre lhe dava jeito. Tem a ver com a profissão dele, não é? Um crucifixo. Ficou numa coleção de crucifixos de mulheres que se suicidaram, assim, uma coisa desse género. Vou matar o padre. Isto também perdoa-se lá também? E se eu for roubar alguém? Perdoa-se também? Ok, fixe. Então bora lá para Jerusalém. Uma carta branca para pecar. Então, voltando outra vez ao filme, ele recebe o convite do pai. A princípio recusa. Entretanto, descobre que realmente o que o pai disse é verdade. Ali na terra dele ninguém curte dele. Mata o padre. Incendeia a empresa dele. Fez o estoque todo, não é? Pega no cavalo e faz a estrada. E vai ter com o pai, encontra o pai pelo caminho. Depois faz uma espécie de um acampamento numa floresta e o pai ensina-o a lutar, se bem que ele já tinha bases como ferreiro, obviamente. Os ferreiros na escola de ferragens tinham que saber lutar, como é óbvio. Então já sabia mais ou menos lutar e tinha lá outros guerreiros com ele. Quer dizer, ele não sabia propriamente lutar, apesar de ter trabalhado uma vida inteira, ao que parece, com espadas, porque ele, ao primeiro golpe que o pai lhe dá na espada, ele deixa logo a espada escapar e cai no chão, fica logo desarmado. É um herói que nem sabe lutar. É inato do rapaz. E depois, nessa cena da floresta, eles são atacados por uns malfeitores. Vou-o buscar para o prender, porque ele matou o padre. Mas antes, há uma frase do Liam Neeson, e que quando ele está a ensinar o filho a lutar, ele tem uma frase que eu até escrevi aqui, que era: já lutei 2 dias com uma seta no testículo e não foi isso que me impediu. E eu fiquei a pensar: como é que é possível um tipo lutar 2 dias com uma seta Primeiro, como é que uma seta foi para o testículo? Quer dizer, era preciso que ele tivesse... É muito azar, é muito... Era preciso que ele tivesse pernas abertas, a fazer uma espargata assim de pé, sabes, de lado. E o tipo tivesse a fazer mesmo pontaria ao testículo. Quer dizer... E depois estamos a falar de um testículo de tamanho e uma seta de tamanho. E 2 dias incluiu o descanso, incluiu o gelo do testículo. Quer dizer, como é que é possível uma coisa desta? Estar 48 horas com um ferro espetado nos tomates. Exatamente. É uma coisa impressionante. E depois nessa cena de luta, pronto, que é assim um bocado violenta e gráfica, uma das coisas que eu achei piada, havia lá um tipo, que era um tipo muito forte, germânico, que lutou à vontade, em uns bons 5 minutos, com um bocado de madeira espetado no pescoço, mas tipo, se entrava de um lado do pescoço e saía na outra ponta do pescoço, mais 2 setas no peito. E ele lutou ali à vontade uns bons 5 minutos. Foi uma coisa impressionante. O homem era forte, tens que ver. O homem era fortíssimo. Era mesmo brutal. Não, e depois ele limpou ainda uns quantos. Ele limpou uns quantos. Já com a madeira espetada no pescoço e limpou, mas na boa. Sim.
Aquilo fez lembrar uma cena do último Matrix, em que a Trinity morre, a personagem da Carrie Ann Moss. Trinity morre, ela está toda retalhada, ela basicamente do pescoço para baixo parece que foi cortada numa fiambreira. E leva ali uns 20 minutos a conversar, uma conversada brutal. E este fez lembrar um bocado isso, de facto. Eu podia ir para o outro mundo sem resolver as coisas aqui nesta vida. E mais, e depois dessa cena da floresta, eles vão a caminho de Jerusalém. Sim, no entanto, o pai estava ferido. E o mais certo, fizeram-lhe um prognóstico, fizeram umas análises, o médico que aparece lá e... Umas análises no século XII. Cuspa lá aqui, se isto ficar verde, está doente. Lá lhe disse, agora, Sim. ou este experimento forma um quisto, ou então faz febre e tu morres. Foram as hipóteses. Pelo que aparece no filme, eles não passaram por nenhuma farmácia, nem aparece ele a pedir uma segunda opinião a um médico. Não, e ele depois, na cena em que está mesmo a morrer, eu fiquei a sensação, ele conseguiu morrer sentado num banco sem costas, portanto, ficou ali. Deve ter sido um trabalhão enorme para o meter num caixão, uma vez que ele morre em posição sentado e ficou teso. Deve ter sido uma trabalheira enorme. Tinha que arranjar um caixão com ele sentado, sabe? Foi enterrado sentado, mesmo assim de pé. Sim, ele não morreu antes de tornar o filho cavaleiro. E o filho depois prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. Eu acho que o pai lhe passou uns conectos de Jerusalém. Os conectos de Jerusalém. A amiga estava lá, não era? O pai não se tinha muito importante, ou um rei, ou qualquer coisa, não me lembro bem. Lorde qualquer. É um lorde qualquer. E ele basicamente herdou as terras e tudo que era do pai, os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam para ele. Pois, ele tinha uns terrenos em Jerusalém, é verdade. Antes de morrer, ou logo mesmo no início do filme, o pai explicou-lhe o caminho para Jerusalém, que é muito simples. Ele disse, ir para Jerusalém é fácil. Andas até os homens falarem italiano e depois andas mais um bocado até os homens falarem outra língua. Apesar deles, todas as personagens, excepto uma, falavam todos inglês, por isso não deve ter sido assim tão fácil chegar a Jerusalém. Não foi, não. Nem vi tradutor do Google na altura, né? Imagina o homem à procura de pessoas que falassem italiano. Pelo menos no filme não apareceu nenhuma. Na realidade apareceu uma que falava outra coisa. E foi se calhar aí que ele viu que estava no caminho correto. Mas sim, ele faz uma viagem de barco e atravessaram uma tempestade e o barco acabou por naufragar. O barco afunda-se e toda a gente morre, menos o ferreiro. Ele não podia morrer, senão o filme acabava ali. Não, quer dizer, não só ele era um ferreiro bonzão, que sabe ler, que sabe escrever, que é muito preocupado com as suas entregas das espadas e Diabo 4, e também é anfíbio, porque só assim é que se explica ele tem que sobreviver. O homem era anfíbio. Oh, ele é muito cagado, porque aparece mesmo no filme, ele levanta-se na manhã seguinte, acordou com o sol, tudo bem, levanta-se e ainda tem a caga de encontrar um cavalo. Coisas que acontecem, não é? Portanto... É que tu vês nas imagens, vês pessoas mortas, vês cavalos mortos, vês tudo morto, menos o ferreiro, e o cavalo mais bonito que lá havia, que era um cavalo negro, lindíssimo. Aquilo devia ser dos cavalos mais potentes que havia na altura. Aquilo era um espetáculo. Era um cavalo desportivo, um cavalo exótico. Até por si já estava registado em nome dele, não é? E tudo. Assim uma coisa. Aquilo foi mesmo na boa, que ele montou o cavalo e correu tudo bem e prosseguiu a sua viagem. Até que foi assaltado. Aparecem dois personagens. Um era um lorde também qualquer daquelas bandas, com um servo, e tentam-lhe roubar o cavalo. E então está uma cena de luta em que o nosso herói consegue vencer o adversário e depois é misericordioso ao ponto de poupar a vida da outra personagem, que na altura estava a fazer de servo, mas afinal era o amo. Tão boa pessoa, rapaz. Boa pessoa. Aquelas pessoas que ele encontrou estavam com a intenção de o matar. Só que ele teve a misericórdia de poupar a vida a um. Que por acaso era um gajo muito importante. Dá jeito à história ter sido um gajo importante. Então esse gajo importante indica-lhe o caminho para Jerusalém. E eu depois, basicamente, quando chega a Jerusalém, parece um jantar de alunos de Erasmus, porque é só gajos de várias línguas. Daí a gente fala inglês, italiano e Java 4. Fala todos os idiomas e mais alguns. E ele chega a Jerusalém e parece viver lá a vida toda. Toda a gente conhece, toda a gente... gosta dele, logo à primeira. Sim, há uma diferença enorme do sítio de onde ele vem. Na terra dele ninguém gostava dele e ali foi muito bem recebido. Ele chega a Jerusalém e vai com o propósito, ele pede logo indicações onde é que Jesus foi crucificado, de modo a limpar os pecados dele, estava com aquilo na consciência, e também a mulher tinha-se suicidado, ou seja, ao maior dos pecados, e ele quer limpar os pecados. Sobe até ao monte onde Jesus foi crucificado e enterra lá o crucifixo da mulher.
mulher, de modo a que ela tenha o perdão. Está à espera que nasça uma arte de crucifixo. A criação de crucifixo, é assim que eles nasciam, assim, aos bagotes. Isto é um bocado herético. Isto não vai passar na Renascença, de certeza. Só que na realidade, ele não vai fazer aquilo para limpar os pecados da mulher. Na realidade, aquela cena serve para dar continuidade à história do filme. Tu tens um Orlando Bloom a fazer de personagem principal, aquele gajo bonito, gajo que mostra que é bondoso, forte porque ganha lutas. O gajo tem que ter uma gaja, não? E não pode ser uma qualquer, tem que ser uma muito gira e com as sobrancelhas arranjadas, como era costume no século XII, em Jerusalém. Ele enterra a mulher, livra-se desse peso. Pá, era empatável. Nem conseguia entregar as encomendas como ferreiro, nem nada. Pá, é chata a mulher. Pá. Então ele tinha que se livrar de forma que ficasse bem na fotografia. Então livra-se da mulher. O que é a cena a seguir? É o Orlando Bloom, o nosso herói, a acordar, a lavar a cara e a pentear o seu cabelo comprido, a sair do seu quarto, a ir para o jardim da casa onde ele estava hospedado, devia ser a casa do pai. E estão os homens a tentar amansar um cavalo, só que não conseguem. E então o nosso herói lá vai e amansa o cavalo, porque para além de ser bondoso, jeitoso, ele tem muito jeito para animais. E é nessa altura que surge a futura dama, que é a gaja mais boa que existe em Jerusalém. É verdade. Miss Jerusalém. Vocês podem pesquisar por Eva Green e vão ver. Na altura não devia haver melhor gaja em Jerusalém que a Eva Green. Sem dúvida. É mais conhecida por entrar naqueles filmes no Casino Royale. O primeiro filme do Daniel Craig como James Bond. É uma atriz muito bonita e neste filme ela basicamente é uma pega. Porque ela conhece-o e vai para a cama com ele. Ela fica logo encantada. Também estás a ver qual é o cenário em que ela encontra este homem, que é carinhoso para animais, que tem o dom da palavra, que é jeitoso, como já disse. As pessoas já vão estranhar eu chamar tantas vezes jeitoso ao homem. O homem tem mesmo muito bom aspecto. Não, e escuta, e ele também tinha jeito para empreiteiro, porque ele era bom a fazer obras e tal. Epá, o homem era extraordinário. Melhor que aquilo, duvido muito que ela conseguisse arranjar. Ele também, porque ela destacava-se muito do resto das mulheres da época. E era bom partido, porque vai saber, a moça era irmã do rei de Jerusalém, não é? Que também gostava muito dele. Daquilo tudo. Aliás, toda a gente gostava dele, menos o marido dela, basicamente. O marido não, era noivo. Era noivo. Que era um gajo que basicamente só queria ir para a porrada. Ele tinha o interesse político, era exatamente o oposto do nosso herói. Era um gajo que só se interessava por dinheiro e terras e gajas. E ele não, pronto, gajas sim senhor, mas era um gajo, era melhor que podia haver. Isto, já vamos para aí com 2 horas de filme. É muito lento. E a história acaba por ser assim muito curta. Nós estamos a contar as partes boas. Sim, é verdade, estas são as partes boas. Vai desembocar em que ele tem que defender Jerusalém. O nosso herói come a Eva Green. E entretanto ela estava noiva. O rei de Jerusalém, que era o irmão da Eva Green, tinha uma doença, tinha lepra. Ele tinha os dias contados. E então quem iria assumir o poder de Jerusalém era quem se casasse com a irmã dele. Uma vez o Orlando Bloom andava já de roda da irmã dele, ele propôs-lhe: olha, podes casar com a minha irmã, uma vez que já andas a comer, e eu mato o noivo dela e os gajos todos que não forem leais. É essa a proposta que ele lhe faz. Ou seja, o nosso herói tem tudo nas mãos, tem o mundo nas mãos. Pode ficar com uma mulher bonita e, para além disso, pode ficar com terras a perder de vista e o local mais importante da altura. E o que é que o nosso herói diz? Diz que não. Como é que o gajo diz que não? É a gaja ficou passada. Ela depois vai ter com ele e diz: como é que tu és capaz de recusar uma proposta de um rei? E ele diz: olha, não quero, não me interessa muito. Mas ele depois acaba por lutar pela defesa de Jerusalém. Ele luta pelas pessoas, não é? Pelas pessoas, claro. E então depois aquilo vai desembocar numa cena, nessa batalha, em que ele não só era ferreiro, sabia ler, escrever, tinha conhecimentos militares e era anfíbio. E também era um líder de homens, um líder nato, e as pessoas que estavam em Jerusalém, 99,9% das pessoas, não sabiam lutar. Mas ele, minutos antes da batalha, faz um daqueles discursos inspiradores da treta, horrível.
É assim uma espécie de Gustavo Santos da idade do século XII. É assim uma coisa absolutamente horripilante. Ele, para dar confiança às pessoas, torna-as cavalheiros. Vocês, a partir de agora, são cavalheiros, são guerreiros, vão defender a cidade. Quer dizer, como se aquilo fosse o suficiente para, olha, sim senhor, agora, pronto, se é assim já estou preparado. Isso é uma das minhas cenas preferidas, pelo ridículo. Porque ele vê, está ali no meio de civis, torna-os cavaleiros, e há um que lhe diz: tu achas que isso é suficiente para os tornar melhores? E ele vira-se de frente para nós e diz: sim. Aliás, este filme chama-se O Reino dos Céus, mas numa das críticas estava, não sei se era no IMDb ou no Rotten Tomatoes, chamava este filme O Reino do Clichê. É só clichês este filme, é uma coisa impressionante, é só mesmo clichês. Tudo é clichês. Até a história é uma reciclagem de outros filmes do Ridley Scott. É muito parecido com o Gladiador. É um herói que vem do nada, que não tem nada. Perdeu tudo, não é? Basicamente. Perdeu tudo. Também perdeu a mulher e o filho. Sim, perdeu tudo. Mulher e filho, como acontece com o Máximo no Gladiador. Que a irmã do imperador, neste caso o rei, apaixona-se por ele. Tal e qual a mesma coisa. Em que há uma personagem que no Gladiador é o Imperador, por acaso, que só lhe interessa é poder. Neste caso é o noivo da... Como é que eu explico? Ajuda-me lá, Ricardo. Ou que é o noivo da irmã. Sim. Agora não me lembro do nome dele, mas sim, é o tipo, basicamente, que era dar para a porrada e que era terrenos e que era... Claro. E é o nosso herói a tentar desfazer a merda que os outros andam a fazer. Mas fez muita confusão aquela cena. Pronto, vocês agora são cavalheiros e, portanto, vai correr tudo bem. Isto vai ser favas cantadas. É como um médico chegar-se ao pé de um grupo de pessoas e dizer: olha, nós temos que comparar 20 pessoas num dia, estamos com falta de médicos, mas vocês agora vão fazer o juramento hipocrático e estamos parados. Pronto, vamos embora. Vai correr bem. Isto tem tudo para correr bem. E a batalha, que leva vários dias, não que ele ganhe propriamente a batalha, mas o Jerusalém resiste bem, não é? Isso por acaso está de acordo com a história, com a realidade. Mas o que é interessante, e que já tinhas referido há pouco, é que nós temos uma personagem que era um ferreiro, não sabia pegar numa espada, mas, no entanto, consegue fazer frente a um exército muito maior que o dele, liderado por Saladino, que era o gajo mais lixado da altura. Exatamente. O gajo conquistou praticamente todo o norte da África na altura. Era um estratega como ímpar na história. Ímpar na história, e ele, o nosso herói, o ferreiro, que nem sequer sabia pegar numa espada, conseguiu montar uma estratégia que atrapalhou ao máximo a invasão a Jerusalém, a mando de Saladino. E uma das coisas que eu achei curiosa durante a batalha, não sei se reparaste, era a irmã do rei, a Eva Green. À medida que ia decorrendo a batalha levou dias. À medida que a batalha ia decorrendo, ela ia ficando cada vez pior, mas fisicamente. Então, à medida que a batalha vai decorrendo, então aparece a Eva Green. Ela primeiro corta o cabelo, depois aparece muito mal encarada, depois aparece com umas brotas olheiras, depois aparece muito envelhecida. Eu digo, onde é que isto vai parar? E eu pensei, se a batalha dura mais um dia, ela acabava como um orc do Senhor dos Anéis, toda desdentada, com queda de cabelo, com bicos de papagaio. Foi assim uma coisa, assim, de horas, pá. Ela, uma questão de horas, ficou feia, ficou muito esquisita, pá. Mas talvez tenha sido por estarem em guerra e o gajo que vendia os cosméticos não conseguia entrar em Jerusalém na altura. E então... E ela foi estragando. Sim, foi estragando. Também aparece um espelho, e pá, aquele espelho que não dá para ver nada. Também é normal que a mulher falhasse na maquiagem. Exatamente. Ela ficou muito... Vi que aquilo era stress, era mesmo stress. Ela ficou mesmo muito debilitada. E então, nessa batalha, ela vai-se aguentando, a Jerusalém vai aguentando, com dificuldades e tal, mas vai aguentando, até que Saladino lhe propõe uma espécie de negócio, de tréguas. E então é entregue Jerusalém a Saladino em troca de que as pessoas que viviam lá não seriam mortas. Ao contrário do que os cruzados fizeram quando conquistaram Jerusalém, que mataram os muçulmanos que lá moravam. E então o nosso herói, utilizando os seus dotes diplomáticos, consegue esse fantástico negócio. E depois foi uma coisa que, quer dizer, aquele trabalho todo, aquele percurso todo, com o irmão do rei, toda a gente gostava dele, ele aguentou Jerusalém ali como pôde, liderou homens e fez tudo e mais alguma coisa. E no final o que é que ele faz? Mas espera, ele vai ter com a Eva Green. Ele vai ter com ela e ela pede para ele ir com ele. Só que ele diz que só vai com uma condição: se ela despachar as terras todas. Se
ela deixar de ser princesa. Ou seja, o gajo queria viver pobre, pá. É mesmo antinatura. Ele queria ser pobre o resto da vida. Portanto, ele queria ser pobre, desiste de lutar para Jerusalém e volta para onde? Para o local onde ninguém gosta dele. Porquê? Mas porquê? 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 Que sentido é que isto faz? Não faz sentido Nenhum. Ninguém curtia dele. Ele tinha fugido lá porque tinha matado o padre. Como é que sequer as pessoas o aceitaram de volta? Como é que ele não foi logo preso? E voltou ainda maior, até chegou lá. Ainda tinha lá umas coisas para ler e tal. Lá numas inscrições numa trave mestra lá da oficina dele. E, que ele incendiou no princípio. Que ele incendiou no princípio. E que ele estava em bom estado, apesar de tudo. É impressionante. E chegou e voltou para a França. Reabriu a atividade como ferreiro. Ainda meteu outra em casa, a dormir na cama onde a falecida mulher dele dormia. E a gente sabe como é que é as pessoas nos sítios pequenos. Se eles já não gostavam dele, imagina as fofocas que eram dele chegar do estrangeiro com uma gaja. Boa que se farta, ainda por cima. Se calhar foi por isso que o aceitaram. Exato. Bem, eu acho que basicamente resumimos o filme, não é? Basicamente. Sim. Entretanto, ele já está na atividade dele e no final o filme acaba com o rei de Inglaterra a chegar lá, a fazer a mesma conversa praticamente que o pai dele fez no início. Ou seja, acho que o Ridley Scott ficou sem ideias e colocou o fim tal e qual do início. E o rei de Inglaterra diz que vai lá à procura de um gajo que lutou por Jerusalém, que era ferreiro, ou sei lá, o que é que eu lhe disse mesmo. E o Orlando Bloom recusa, diz que não quer ir para Jerusalém e indica o caminho ao rei. Lá lhe faz a conversa de ele andar até onde os homens falam italiano e blá 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 blá. Portanto, foram 2 horas e 24 minutos de merda. Sim, porque merda. Basicamente acabamos quando começamos. Uma história ultra inverosímil, ultra nada verídica do ponto de vista histórico. É uma merda de filme, é uma coisa impressionante. Mas vale a pena ver, vale a pena ver. É uma merda, mas vejam. Vejam só para ver até que ponto é que é possível pegar numa coisa que tinha tudo para correr certo e correu tudo, mas tudo mal. Tudo. O filme é horrível, mas vejam. Se aparecer, vejam o filme que vale a pena. Só para ver um desastre. Podem encontrar lá todos os clichês, desde o discurso, em que toda a gente ouve o discurso, apesar de não haver microfones na altura, os planos, as lutas, as falas, tudo igual ao que a gente já viu em outros filmes. E depois, com mais um facto interessante, é que o Ridley Scott, não contente com este, ou não sei se foi produtor, já não sei, mas ainda foi disponibilizado um filme com o Director's Cut que, em vez de ter 2 horas e 40 minutos, tem 3 horas e tal. Para quê? Mas para quê? Já não bastou aquele sofrimento. Para quê? 2 horas e 40 não é suficiente, vamos lá fazer 3 e tal. Para quê? Para quê, senhores? Para quê? Pronto. Porquê, Ridley Scott? Porquê? Pá, escuta. Pronto, enfim, toda a gente tem direito aos seus momentos maus e ele teve alguns de facto. Bem, basicamente acho que é isto, não é, Tiago? Sim, basicamente acho que vale a pena ver, pela fraca qualidade vale a pena ver o filme e nós sugeriremos com mais sugestões do género de filmes que vocês devem ver por não prestarem. E se tiverem sugestões para futuras edições, podem deixar na caixa de comentários ou podem enviar-nos por e-mail. Nós depois disponibilizaremos em breve. E pronto, foi a primeira edição. Espero que tenham gostado e vemos em breve. Tchauzinho. Até à próxima.